A seguir, Hora da Notícia. Sancionada no Brasil a lei que permite internação involuntária de dependentes químicos. A UPF completa hoje 51 anos de fundação e um livro lançado para comemorar a data explica de onde vem o termo universidade comunitária. Para falar sobre essas mais de 5 décadas de comprometimento com a comunidade, nós vamos receber aqui no estúdio a reitora da universidade, professora Bernadette Dalmolin. Como pensar a pecuária em conjunto com a sustentabilidade do meio ambiente? Assunto que foi tema de um encontro ontem aqui na universidade. E ainda, você deve ter ficado sabendo que a Polícia Civil de Passo Fundo conta agora com um veículo Camaro. Olha, a gente vai falar sobre como esse carro de luxo vai ajudar a polícia nas operações. Também é nosso convidado hoje, o delegado Diogo Ferreira. Hoje é quinta-feira, é dia 6 de junho, é hora da notícia. As cidades do século XXI foram tema de um encontro ontem à noite aqui na Universidade de Passo Fundo. O projeto de extensão Viva EMAL, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UPF, reuniu profissionais e estudantes para, durante a 6ª edição do Cidades do Século XXI, Cidade Organismo Vivo. O seminário, então, teve a apresentação de artigos e projetos com foco urbano. As apresentações foram selecionadas por profissionais de diferentes áreas. A Polícia Civil de Passo Fundo recebeu esta semana um reforço na frota de veículos. A Justiça autorizou o uso de um veículo Camaro, um carro de luxo de alta potência, apreendido em uma operação contra o golpe do bilhete no ano passado. Bom, por se tratar de um carro fora dos padrões utilizados pela segurança pública, essa notícia acabou ganhando aí repercussão nacional. Por isso nós convidamos o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Diogo Ferreira. Delegado, seja muito bem-vindo ao PFTV. Se trata de uma doação ou há outro termo mais adequado para a gente explicar esse fato? Sim, agradeço o convite. Na real, se trata de um veículo que nós apreendemos no ano passado, quando nós deflagramos a primeira fase da Operação Polis, que é uma operação de combate à lavagem de dinheiro e associação criminosa decorrente do conto do bilhete. Esse veículo foi apreendido. Nós, em razão da operação, nós temos alguns dados assim que são muito surpreendentes. Para teres uma ideia, nós temos mais de 2.000 quebras de sigilo, tanto fiscal, bancário, financeira, telefônica, mais de 150 milhões de reais em bens apreendidos, tanto bens móveis e imóveis, e também esse Camaro, que é um desses veículos que nós apreendemos, e que depois da conclusão de um dos inquéritos, que nós temos mais de 50 inquéritos policiais instaurados para apurar a lavagem de dinheiro de diversos microgrupos desse grande grupo de estelionatários, que nós consideramos que tem mais de 400 pessoas envolvidas só aqui em Passo Fundo. Então, nós já remetemos dos 50, 8 inquéritos, e um dos 8 tinha esse Camaro. Daí nós solicitamos a autorização judicial para o uso dele provisório, como determina a lei de lavagem de dinheiro. Como é que fica a manutenção desse veículo e em quais situações exatamente, delegado, ele vai ser utilizado? A manutenção, nós também solicitamos a autorização judicial e o juiz deferiu para nós utilizarmos o dinheiro apreendido com o próprio estelionatário, até então proprietário do veículo. Então, o Estado terá custo zero. Além disso, nós temos mais alguns parceiros, empresários da cidade que vão nos ajudar com manutenções pontuais, tipo filtros, óleos, que são uma manutenção mais, vamos dizer assim, mais constante. Então, com isso, o Estado não terá custo algum, que nós sabemos da crise do Estado, e isso foi um dos focos. Se nós for colocar esse veículo
circular, nós não podemos onerar ainda mais o Estado, né? Agora, delegado, mais interessante do que a gente entender as características do veículo, para a gente é conseguir compreender a proporção destes estelionatários aqui em Passo Fundo. Infelizmente, a cidade é considerada uma escola para esse tipo de crime, o crime do golpe do bilhete. Por que é que Passo Fundo é considerada dessa forma? Infelizmente, nós temos essa... Vamos dizer assim, somos conhecidos Brasil afora, eu digo na região sul, sudeste, centro-oeste. Falou de Passo Fundo, a primeira memória que vem em determinadas pessoas é a cidade do Conto do Bilhete. Nós temos estelionatários que aplicam o Conto do Bilhete desde a década de 90 e veio formando uma escola. Como isso se incentivou em razão da pena do crime, que poucas vezes ou poucos meses eles ficariam presos. E daí ocorreu um fenômeno. Vários traficantes e assaltantes saíram desses crimes originais e migraram para o Conto do Bilhete, porque eles teriam mais dinheiro, conseguiriam com os golpes. Penas. E a pena ínfima. Menos, né? Muito pequena. Para quem, se é que alguém ainda não sabe, o golpe do bilhete, eu vou lhe pedir rapidamente para explicar que conto é esse, até para evitar que outras pessoas caiam nessa conversa, delegado. Basicamente, chega um indivíduo, eles monitoram as pessoas, sempre procuram pessoas idosas, na grande maioria das vítimas, e verificam perto de casas lotéricas ou agências da Caixa Federal, chegam com um bilhete a uma pessoa mal vestida, dizendo que é do interior, eu sou agricultor, eu não sei ler, não sei escrever, eu não tenho documento e preciso da ajuda para achar que eu ganhei esse bilhete. E depois já chega uma outra pessoa se dizendo advogado, bem vestido, não, eu vou lhe ajudar, vamos, daí o advogado com a vítima diz, não, vamos ajudar esse pobre coitado, e daí fazem uma ligação para a Caixa Federal, só que é um outro estelionatário que está no outro telefone. Não, ó, esse aqui é o prêmio, fim. É o bilhete premiado. É o bilhete premiado, são essas 6 dezenas ali e você ganhou o prêmio. Daí, nesse jogo ali, eles dão uma quantia falsa para o outro estelionatário e daí, nesse momento, eles tiram o dinheiro da vítima. Imagina quem daria um bilhete premiado. É preciso fazer essa reflexão. Delegado, uma última questão, uma informação também que preocupa os moradores de Passo Fundo. Aumentou o índice de furto de veículos nos primeiros meses deste ano. Algum motivo em especial para isso? Olha, nós estamos ainda verificando, estamos monitorando essa situação, mas o que ocorreu depois que houve a Operação Desmanche, que foi retirado toneladas de sucatas, de peças dos desmanches ilegais, houve um incremento nos furtos. E a maioria desses furtos é para retirar peças e acessórios. Nós estamos monitorando esses criminosos que estão praticando os crimes e possivelmente aí nós teremos alguns resultados aí nos próximos dias. Pontos específicos da cidade que a comunidade precisa Próximos cuidar? a hospitais principalmente, tem que cuidar se tranca o carro, se liga o alarme, porque eles também às vezes bloqueiam com o uso do chapolim. Então tem que cuidar. Se você está com... Geralmente são pessoas que têm algum familiar internado. Então, se puder, de certo em certo tempo, verificar se o veículo continua lá. Principalmente veículos onde assim de 2005 para trás, que são o foco. Mais suscetíveis. São mais fáceis de serem furtados. Perfeito. As questões de segurança também nos interessam e aqui a gente segue acompanhando, então, e aguardando por novas informações. Obrigada, delegado, e bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Tempo seco e temperatura mínima um pouquinho mais alta do que nos últimos dias estão previstos para amanhã e para sábado. Confira então os detalhes na previsão do tempo. A sexta será de sol com poucas nuvens em Passo Fundo, sem chuva, mínima de 9 e máxima de 20 graus. O sábado também será de sol com céu azul e poucas nuvens, não tem previsão de chuva, mínima de 11 e máxima de 21 graus. Como pensar a pecuária em conjunto com a sustentação do meio ambiente? Olha, esse assunto ele foi debatido na noite de ontem com um ex-aluno aqui da UPF. Ele foi homenageado com o tributo Raquel Carson, a precursora do movimento ambientalista no mundo.
Foi a bióloga americana Rachel Carson quem chamou a atenção para a causa ambiental no início dos anos 60. Seu legado permanece até hoje e por isso é dela o nome do tributo que homenageia alunos egressos do curso de agronomia da UPF. Na 4ª edição, o homenageado foi o engenheiro agrônomo André Sório. Ele é responsável por estudos na área do método Voisin, que tem como objetivo usar os pastos da melhor maneira possível, evitando assim o desmatamento e possibilitando uma pecuária agroecológica. Se a gente não tiver uma inserção da pecuária dentro desses conceitos de agroecologia, a gente acaba sempre tendo áreas muito pequenas envolvidas com a preservação e produção simultânea. Sempre buscando as questões vinculadas à produção, óbvio, à lucratividade do produtor, claro, e o respeito à natureza e às questões ambientais, e talvez seja justamente a conscientização do consumidor que fez nos últimos anos a expansão forte da pecuária agroecológica no Brasil e na América do Sul. O encontro foi organizado pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia, coordenado pela professora Cláudia Petri. Como a gente é de áreas tecnológicas e produtoras de alimentos, é fundamental a gente ver esses exemplos de pessoas que elas seguem na linha da Rachel Carson ao propor formas mais sustentáveis e menos contaminadoras do meio ambiente. E a gente sempre convida um egresso da agronomia que tem renome, que tem uma trajetória. Então são ex-alunos, a gente tem muito orgulho de dizer, já é o 4º, né? E aí nós estamos na Semana dos Orgânicos, então o André também vem com toda a experiência dele como empresário, né? Para mostrar que o mundo quer, a comunidade inteira, a sociedade quer. E então toda essa luta da Rachel Carson e de todas essas pessoinhas que somos nós atrás dela, tem sentido. No dia do aniversário da UPF, a gente conversa com a reitora, a professora Bernadette Dalmolinha, depois do intervalo. Construída pela união de esforços da comunidade, a UPF completa hoje 51 anos de criação. E para contar as experiências das mais de 5 décadas de história, um livro explica por que a universidade tem a natureza comunitária. Referência em educação na região sul do Brasil, resultado das boas avaliações recebidas pelo Ministério da Educação, dos importantes prêmios de responsabilidade social e de órgãos também que promovem avaliações não oficiais, como a Editora Abril e o jornal A Folha de São Paulo, que já colocou a UPF em 16º lugar entre as 195 melhores universidades do país, analisando indicadores de pesquisa, inovação, internacionalização, ensino e mercado. É só um exemplo do trabalho sério e comprometido da UPF, uma trajetória de conquistas que tiveram os primeiros sinais lá em 1968, ainda no início da instituição, quando a força e a mobilização da comunidade se mostravam evidentes. Naquela época, não havia a menor possibilidade do governo estruturar universidades no interior do país. E Passo Fundo estava dentro deste cenário. Da UPF não era ideia ser uma instituição privada, e as várias tentativas em se tornar uma instituição pública foram em vão. A alternativa para se estruturar e garantir um centro universitário veio com a criação de uma fundação. É do vínculo forte com a comunidade, do compromisso com o desenvolvimento regional, que vem o termo universidade comunitária. É desse trabalho de pertencimento com a região onde está inserida que se moldou a história da UPF, construída a muitas mãos. Ser comunitária é uma narrativa de muitas histórias que começam a desenhar páginas. No livro O Comunitário na Identidade da Universidade de Passo Fundo, podemos ler algumas experiências das muitas vivenciadas nas mais de 5 décadas de história. Que é um documento para a história. Ele revela algumas coisas da caminhada da Universidade de Passo Fundo, em vários sentidos. Um deles, que eu acho que é importante, mostra que uma comunidade, quando quer fazer algo, se une, mesmo com as suas divergências, consegue fazer algo positivo. Mostra também que é possível uma comunidade organizada dar respostas bem claras a problemas que incomodam coletivamente. A instituição me parece
que dá uma resposta nesse sentido. Se a história da UPF tem vários protagonistas, o livro não poderia ser diferente. Foi escrito por vários autores. Um deles é o Elmar Floss, formado em agronomia pela instituição em 1975 e professor de 76 a 2009. Todos nós que escrevemos, alguma coisa para esse livro, na verdade nós somos soldados de um capitão. Quem idealizou, quem mentalizou que esse livro saísse como um resgate histórico foi o Padre Alcides. Ou seja, ele muito preocupado, já fora da universidade, que a universidade tinha que mostrar por que efetivamente ela é comunitária. Das experiências que foram importantes, Floss destaca o envolvimento da UPF para melhorar o projeto do governo em relação à merenda escolar da região. A merenda escolar era comprada, centralizada em Brasília, e dali era distribuído para as escolas, para os municípios. E assim, desrespeitando, inclusive, hábitos alimentares. Então, era comum vir, por interesses, muitas vezes escusos, feijão miúdo do Nordeste, carne seca do Nordeste para as escolas do interior, as crianças não comiam, não gostavam. E ao contrário, feijão preto, que o nordestino não come, daqui ia para lá, e charque, e assim por diante. E aí o Padre Alcides liderou fazer aqui em Passo Fundo um grande seminário para discutir isso. Fazer municipalização, ou seja, entregar isso ao município, porque o município faz melhor do que o Estado e o Estado faz melhor que o federal. A ideia de escrever sobre a identidade comunitária da universidade surgiu com quem esteve à frente da instituição, em um envolvimento antes mesmo de se tornar UPF. Por 44 anos, o padre Hélido Alcides Guareschi esteve envolvido diretamente com a universidade e foi o responsável por provocar um grupo de professores a contarem as histórias. Mas a morte do padre em 2013 interrompeu por pouco tempo o projeto, retomado um ano depois por 2 professores e um jornalista, organizadores da obra. O termo comunitário surgiu somente a partir de 1980, 85, por aí, para realmente dar um termo adequado à nossa identidade completamente diferente da pública, da universidade pública e da universidade particular. Então, no caso, é pública não estatal, porque não tem dono, quer dizer, a comunidade é que realmente é dona dessa instituição. Uma doação dos profissionais, professores, funcionários, uma doação em cima dessa ideia. A nossa universidade é da comunidade, é da região, é do Estado, é do Brasil. Por isso, dentro dessa imagem de uma universidade da comunidade para as comunidades, ela é especial. Há muitas histórias vivenciadas para serem escritas e muito ainda para se vivenciar e escrever. Como nas palavras do principal responsável pelo livro, a Universidade de Passo Fundo é um projeto em construção. Foi sendo construída, é uma obra em construção até os dias de hoje e vai ser para o futuro. A universidade é um projeto que nunca está completo, nunca está acabado. Olha, e nessa data em que a UPF comemora 51 anos de fundação, nós recebemos aqui no estúdio a reitora da universidade, professora Bernadette Dalmolin, que também é responsável pela apresentação desse livro que a gente acaba de mostrar aqui na reportagem e também por aquele capítulo que trata sobre a extensão universitária. Professora Berna, seja bem-vinda. A gente se sente, todo mundo de aniversário hoje, junto com a universidade. Com certeza. Parabéns a todos que estão aqui nesse momento e todos aqueles que fizeram parte dessa linda história, né, Thaís? Uma história de 51 anos, uma história, como disse o padre Alcides aqui, uma história em construção, feita por muitas pessoas, feita por muito diálogo com a comunidade. Em toda a sua história, a gente percebe essa troca intensa, bonita, né? Esse sentimento gostoso de uma universidade que se faz com as suas comunidades e que pôde ser expresso no livro, obviamente não com todas as suas histórias, porque seria impossível, mas com alguns momentos
passados que marcaram realmente essa história, quer seja na formação de professores, quer seja na fortaleza que se constituiu no campo da saúde, da agricultura, enfim, nas diferentes áreas. Então, é uma alegria nós estarmos comemorando hoje nossos 51 anos. Bom, a UPF, ela colocou a cidade de Passo Fundo em um outro patamar e esse movimento começou 51 anos atrás. A gente sabe também o quanto a universidade está na comunidade e essa obra faz um registro também a isso. A impressão que se tem é que a UPF está em todos os lugares, em todas as empresas, em todas as instituições. De certa forma, sempre existem pessoas que passaram pela universidade e que hoje estão não só em Passo Fundo, obviamente, estão no mundo. Perfeito, Thaís, e nós estamos mesmo, né? Nós estamos tanto buscando esse diálogo constante para atender essas necessidades, essas demandas, quanto pela formação que fizemos. Hoje nós temos em torno de 80 mil profissionais formados na graduação, nas graduações, fora pós-graduação, fora cursos de aperfeiçoamento. Então são 80 mil pessoas que estão principalmente nessa grande região, em todas as áreas, desenvolvendo essa região. Afora isso, os nossos estudantes que estão sempre nesse aprimoramento constante. Então, de fato, nós estamos em todos os bairros, nas empresas, nas instituições. Nós brincamos que se a UPF desaparecesse, né, numa fração de segundos, a gente teria muita perda de trabalho, de desenvolvimento, que obviamente não vai acontecer, mas é para mostrar o quanto nós estamos inseridos em todos os lugares. A universidade, de fato, ela colocou essa região num outro patamar, num tempo em que não existia, na verdade, né, ensino superior ou alguns cursos isolados apenas. Então, foi determinante para esse crescimento, sim. Professora Berna, a universidade hoje completa 51 anos e qual é, de fato, a sua situação, a situação da instituição? Olha, como toda a instituição de educação que vive esse momento, século XXI, né, a nossa também, ela está se reinventando, ela está trabalhando no sentido de preservar esse passado importante, ao mesmo tempo se modernizar, buscar a sustentabilidade, buscar novas formas de trabalho, novas modalidades de serviços, porque nós estamos vivendo um tempo em que não tem um contingente tão grande mais de alunos que terminam o ensino médio, né? Pelo menos estamos numa janela que nos faz também pensar que patamares elevados de estudantes na graduação nas instituições não ocorrerão num curto espaço de tempo. Então, nós estamos com todo esse arsenal construído ao longo desse tempo, buscando novas ofertas, com sustentabilidade, com responsabilidade e fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, né, Thaís? Que é a qualidade da educação, tanto na graduação como na pós-graduação. Nós cada vez nos firmamos mais nesse eixo da pesquisa, da extensão, da internacionalização, de oferecermos cursos de pós-graduação, mestrados, doutorados. Então, nós estamos avançando, estamos crescendo de forma bastante substancial para continuarmos oferecendo o melhor para a nossa comunidade. Só para a gente fechar aqui, professora Berna, sábado mais uma edição do vestibular e a universidade tem, por tudo isso que você nos trouxe e que a gente contou na reportagem, grandes diferenciais. Perfeito. Então, convidamos aí a comunidade a fazer parte nesse sábado também, né? Um dia que nós fazemos muitas trocas, muitas atividades, enquanto aguardamos os estudantes a fazerem o seu concurso vestibular. Estamos esperando uma grande comunidade aqui para que esses alunos possam sonhar com um ensino de qualidade, possam sonhar com a vida universitária. E vamos poder oferecer também outros serviços, vamos poder oferecer nesse dia, nesse sábado, outras oportunidades de inserção na universidade, mais livres, né, mais modernas, que possibilita que qualquer cidadão possa estar aqui por um tempo. Que bom.
Obrigada, professora Berna, bom trabalho. E a gente só reforça sobre o sábado do vestibular que a UPF TV vai estar ao vivo, nesse horário de sempre. A gente começa ao 12h30, um programa especial que, além de fazer, é claro, a cobertura dessa movimentação de um sábado de vestibular, a gente vai contar algumas histórias dessas quase 80 mil pessoas formadas aqui pela UPF. Olha, a gente viu há pouco aí na reportagem e em seguida na entrevista com a reitora da universidade o papel comunitário da UPF. E agora a Zulmara nos traz uma informação que só comprova isso, não é, Zul? Isso mesmo, Thaís. No dia em que a Universidade de Passo Fundo comemora 51 anos, a gente chega com uma informação que traduz o caráter comunitário e regional desta instituição. O município de Marau é uma das 490 cidades do mundo a se tornar uma cidade educadora. Título concedido pela Associação Internacional de Cidades Educadoras após processo de adesão realizado com o auxílio do programa Universidade Educadora da UPF. A universidade é filiada ao movimento das cidades educadoras. E Marau é a segunda cidade da região norte do estado a conquistar o certificado. Soledade foi a primeira e Carazinho será a próxima. Uma cidade educadora adere a uma carta de princípios. Esta carta prevê a revitalização dos espaços públicos, foco na formação de crianças e jovens, um plano municipal amplo de educação e a democratização dos bens culturais. E tudo começou aqui na UPF, que foi responsável por apresentar a proposta aos gestores municipais e lideranças de Marau, desencadeando o resultado que a gente vê agora. Que bom encerrar a edição de hoje, Zulmara, contigo aqui com uma notícia tão boa para a nossa região. Parabéns a todos nós, não é, Thaís? Todo mundo se sentindo de aniversário hoje. Isso mesmo. Obrigada, Zul, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Bom, o programa de hoje termina aqui e aí fica aquele convite para você também acompanhar a página da UPF TV no Facebook. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30.